Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, você já sabe discernir sobre a falsidade do ímpio? O que significa realmente uma falsidade? Eu cresci ouvindo as pessoas dizer, nem Jesus se livrou da falsidade. E quando eu não sabia sobre nada, eu pensava, é verdade, nem Jesus se livrou da falsidade. Mas quando a gente diz isso, a gente está descredibilizando tudo aquilo que Jesus fez para nos ensinar sobre uma verdade e uma mentira, né? Então, quer dizer, quando eu digo que Jesus não se livrou da falsidade, eu estou descredibilizando a sabedoria de Jesus. Porque não é bem essa a história. Não é que Jesus não se livrou da falsidade. Jesus, ele se fez pecador, ele se autocondenou só apenas por obedecer a Deus para mostrar a quem queria ter sabedoria o que significava esse mundo. Para você aprender a ter discernimento sobre os fatos, é só para aqueles que querem aprender. Quando diz assim, você sabe o que é a falsidade do ímpio? Você pode dizer, falsidade é falsidade, Ju. Falsidade é falsidade. Não é bem assim. Existem pessoas falsas e existem pessoas enganadas por pessoas falsas. E a Bíblia ensina isso para você. Tudo que você generaliza é você que não entende. Tudo aquilo que você acha que tudo é igual, quando você normaliza tudo, é porque você precisa aprender sobre isso que você acha. Você acha que você julga pela aparência. Então você acha em alguma situação que é tudo igual. Uma pessoa está lidando com o falso, é falso também. É assim que a gente pensa. O falso que anda com o falso, porque é falso também. O ladrão que anda com o ladrão é porque é ladrão também. O mentiroso que anda com o mentiroso é porque é mentiroso também. Mas a Bíblia não ensina isso. Existem casos e casos. Por um exemplo, um ladrão, que ele é ladrão, ele tem o roubo como profissão. O roubo para ele é profissão. Ele aprendeu assim. Já tem pessoas que já roubou, mas não é ladrão. A Bíblia ensina sobre isso. Tem pessoas que roubam por um bocado de pão. Quer dizer, roubou por uma necessidade e não porque é ladrão. Então, é nós que devemos aprender a diferenciar um fato de outro fato. Quer dizer, nem todo mundo que anda com pessoas falsas é falsa também? Não é. Existe a falsidade do ímpio e existe pessoas enganadas que andam com pessoas falsas. E é sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Quando você não tem o discernimento, você não tem como aprender sobre a falsidade. E por isso as pessoas vivem enganadas, entre outras pessoas, até aprender o que significa a falsidade. É fácil eu ver uma pessoa falsa com outra pessoa. É fácil eu ver. Uma pessoa quando fala de outra depois que ela sai, eu tô vendo que é falso. Mas eu conseguir ver um falso comigo já é mais difícil. Eu conseguir discernir a intenção daquela pessoa comigo, isso aí é o que é mais difícil. E Deus ensina que só Ele é quem revela. Só Ele revela quem são as verdadeiras pessoas para você. Mas tudo isso exige um tempo, né? Então, a própria Bíblia, ela ensina você sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. Então, até um ponto e uma vírgula na Bíblia, ela tem um sentido. Se você não aprender bem sobre a língua portuguesa, não tem como você aprender sobre a Bíblia.
Se você não tiver discernimento junto com oração e buscando, não tem como você aprender. E a Bíblia ensina isso. Eu vou ler em Provérbios 25, 24, para que você entenda a diferenciar entre uma falsidade e um engano. Que existe isso, entre a falsidade e o engano. O que diz ao ímpio? Justo és. Aqui tem um ponto e uma vírgula. Quando tem um ponto e uma vírgula em uma frase, quer dizer que eu estou dando continuidade a uma história que não é a mesma história. É outra história. Veja bem para você entender o que significa uma falsidade de um ímpio e uma pessoa enganada. O que dizer ao ímpio? Justo és. Os povos amaldiçoarão. Futuro, verbo futuro. As nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que repreende com palavras retas. Qual é a vantagem de você ser uma pessoa correta? Ser uma pessoa verdadeira? Porque Deus diz que a verdade, ela manifesta a justiça. Então, quando você está lidando com pessoas falsas e você aceita a falsidade daquela pessoa, dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Quer dizer, como eu acho uma coisa errada e eu me dou com aquela situação. Eu não manifesto uma verdade. Eu não dou a minha opinião. Eu não exponho a minha sabedoria. Quer dizer, eu faço questão de me dar com o falso. Então, quer dizer, nem todo mundo é falso? Pois é, existe o enganado e o falso de verdade. E é a Bíblia que diz sobre isso. Então, quando você lê uma frase que tem um ponto e uma vírgula, quer dizer, eu estou lendo uma situação onde tem um ponto e uma vírgula vai mudar a situação. A leitura continua, mas com outro sentido. Eu vou continuar a mesma história com sentidos duplos. É isso que quer dizer uma frase que tem um ponto e uma vírgula. Não é isso? E na prática existe também pessoas falsas e pessoas enganadas. Então, como eu saber diferenciar? Será se eu estou lidando com pessoas falsas ou eu estou sendo falso junto com ele? Ou eu estou me enganando? Eu acredito que essa pessoa não é falsa e ela é falsa comigo. É sobre isso que Deus diz. É o seu discernimento dos fatos que predomina. Quer dizer, se eu sou justo e verdadeiro, eu estou me dando com você, então eu tenho que expor aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. Se você não gosta, qual é a sua situação? O que é que vai acontecer na nossa relação? Você não vai gostar. Por quê? Porque eu tenho uma forma de pensar e você tem outra. Então, se cada um tem um pensamento diferente e eu começo a expor o meu pensamento, as minhas verdades, eu vou incomodar o outro. Então, o outro vai se afastar de mim. Se eu me calo, eu me torno falso. Eu estou compactuando com os erros dos outros. Eu estou tirando algum proveito. Eu me tornei um aproveitador. Então, a Bíblia quer dizer sobre as diferenças de fatos e que nem todo mundo acredita sobre isso. As pessoas que têm um olhar natural, ela acredita que as pessoas são iguais, elas generalizam. Eu não sei se você já ouviu pessoas generalizando, né? Todo homem não presta. Um exemplo, quer dizer, para aquela pessoa ninguém presta, só quem presta é ela. Quer dizer que ela está certa?
Não, ela é uma pessoa ferida, ela é uma pessoa que não sabe nada, por isso ela generaliza tudo. Por isso ela não sabe nada. Então a Bíblia ficou para nos ensinar a diferença das coisas. Para diferenciar do mesmo jeito que tem no natural, tem no espiritual. Mas é o meu discernimento que vai predominar esse filtro. Quando eu sou um tolo, eu sou facilmente dobrado e alguém me bota no bolso. Na lábia. É na lábia que as pessoas ganham as outras. É no engano. Tanto quando eu sou enganado, facilmente eu vou enganar outras pessoas. Porque a minha verdade se tornou uma verdade. Então, quem não sabe discernir vai justificar e generalizar tudo. Por isso Deus diz, o que dizer ao ímpio? Porque o ímpio, ele cria suas verdades. A verdade dele já é a verdade dele. Então, como eu vou saber discernir quando alguém está me botando no bolso, dobrando na lábia e me botando no bolso? Se eu sou um ímpio, eu não sei discernir nada do que eu ouço, nada do que eu vejo, e eu julgo os fatos pelas aparências. É assim que é o ímpio. Ele julga tudo pelaquilo que ele está vendo, ou por alguma experiência que ele já teve. Ele não tem o discernimento. Um dia eu tive uma experiência bem legal que eu vou contar aqui para você entender a diferença de um ímpio para uma pessoa que ela é enganada. Para um falso e uma pessoa que vive enganada entre os falsos. Um dia, uma amiga começou a dizer a mim que, por várias conversas, eu transparecia para ela que as outras pessoas não eram minhas amigas, né? Que eu sabia da falsidade, porque eu pegava a falsidade daquelas pessoas. Eu ficava juntando a falsidade das pessoas. Então, quando elas me tratavam muito bem, quando elas fingiam ser minhas amigas, eu já sabia que aquilo ali era só uma aparência de amizade. Por que eu sabia? Porque eu ficava pegando um assuntozinho hoje, um assuntozinho daqui a 3 meses. Então eu juntava, eu sabia que aquilo era uma aparência, porque já uma delas dizia para mim a opinião das outras. Quer dizer, as pessoas fingiam para mim. As pessoas fingiam para mim que eram meus amigos. Então ficou fácil para eu discernir nessa situação. Porque eu já ouvia da boca de uma a opinião verdadeira das outras. Então assim é fácil você descobrir que as pessoas são falsas com você. Mas quando a pessoa começa a conversar com você e o outro expõe na cara do outro o que ele pensa de você, como é que você discerne nessa situação? Eu tive uma experiência nessa história que eu vou contar aqui para você entender que quando você é um ímpio, qualquer um lhe dobra e lhe bota no bolso. Porque a falsidade do ímpio é as verdades dele. É a própria verdade que ele cria. E você acredita naquilo que o ímpio diz. Então a minha amiga, que na época era amiga, eu tinha como amiga, ela disse para mim, na frente da outra pessoa: eu sou sua amiga, mas ela sempre falou mal de você. A opinião dela sempre foi contra eu me dar com você, na cara dela. E qual foi a saída dela, o refúgio dessa pessoa na hora? Claro, se põe no meu lugar, fulana. Você, com uma lapa de coxa, só vivia com roupa de malhar, toda bonitona. E eu dava minhas opiniões, eu dizia a ela: você é uma louca. Você é uma louca lidando com essa pessoa. Porque você está dando carne a gato. Seu marido, a qualquer momento, ele pode se interessar por sua amiga. E você não está vendo. Quer dizer, ela dava todas essas opiniões ao meu respeito para a amiga.
você é louca, tá lidando com essa pessoa. A menina malha, a menina... Então ela falava o que ela queria para outra, mas ela falava muito mais, né? Ela me rebaixava, ali ela tentou se sair, porque a outra quis dizer na cara dela que ela falava mal de mim. Quando ela percebeu que ela estava me tratando muito como amiga, quando ela percebeu que a outra estava querendo se aproximar muito de mim, me tratando como amiga, porque eu já estava melhor, numa situação financeira melhor. Eu percebi isso. Então ela disse para outra, para mim, na frente da outra: eu sou sua amiga, mas na opinião dela já estava rolando um ciúmezinho, né? Na opinião dela não era para eu ser sua amiga, porque ela sempre falou mal de você. Aí a outra, para se sobressair de maneira sábia, começou a me elogiar. Eu só dei as minhas opiniões porque ela é muito inocente. Se ponha no meu lugar. Você, uma mulher, na época, solteira, sem marido, com umas colchonas, malhando, e ela andando com você, viajando com você, levando você para todos os lugares. Você acha que eu estava errada? E na hora, o que foi que eu discerni? Dei razão ao próprio ímpio. Na hora, dei razão à situação. Quer dizer, é isso que esse versículo quer dizer. Quando tem um ponto e uma vírgula, você está conversando com uma pessoa, mas tem um ponto e uma vírgula, a história continua, mas com outro sentido. Onde uma tentou desmascarar a outra, porque ela estava percebendo que a outra já estava me tratando muito bem, pelas minhas condições financeiras ter melhorado, a outra começou a se explicar na minha cara, porque era que ela falava mal de mim. Não é que ela falava mal de mim, ela quis dizer, eu tentava abrir os olhos dela, porque ela é inocente. Quer dizer, ela mudou a situação ao seu benefício próprio. Ao seu benefício próprio. E eu, como tola, caí, porque eu não tinha o discernimento entre a falsidade do ímpio e uma falsidade enganosa. Você está lidando com pessoas enganadas, quem está de fora diz, é falso também. É todo mundo falso, mas não é. Existe o falso, que ele mostra que é falso, ele mente, ele engana, ele trai, e o outro tá lidando, ele tá vendo tudo aquilo ali, mas ele tá lidando com uma pessoa. Isso é uma pessoa falsa. Ela tá vendo que as outras pessoas são falsas, mas ela quer lidar com a falsidade. Quer dizer, é uma falsa ímpia, é uma falsa de carteirinha. Ela se declara falsa pela carência, né? É uma pessoa carente que quer estar no meio das amigas, quer ter amigas, independente de ser falso ou não. E existem as pessoas que são enganadas, que elas não sabem discernir se o outro está mentindo, se o outro é falso ou não. Então, é sobre isso o manual de vida. Quer dizer, eu não tive o discernimento para pegar a situação. Eu estava na situação, mas eu não aprendi. Eu só vim aprender a discernir hoje, estudando com o Espírito Santo. O que foi aquela situação no passado? Uma que já estava vendo a outra me tratando melhor, mandando WhatsApp para mim, me chamando até de amiga, né? Ela quis desmascarar a outra, porque a outra era falsa. Então ela quis mostrar na cara da outra que ela era falsa, mas eu não peguei. O ímpio não consegue pegar, porque o outro ímpio, ele distorce a situação. Então, nesse Provérbios, Deus está dizendo,
Um ponto e uma vírgula significa essa história na prática que eu estou lhe contando. A história vem e pega outra dimensão que você vai dizer, é a mesma história. Quando tem um ponto e uma vírgula, não é a mesma história. A história mudou de percurso e você nem percebeu. Porque a pessoa inverteu a história para o seu benefício próprio. Onde uma jogou o anzol para colher, a outra comeu a isca, comeu o anzol e eu também. Isso é a falsidade do ímpio. O ímpio, ele não consegue aprender o que é a falsidade. Então ele está lidando com os falsos e acreditando que o falso não é falso. Ele está acreditando da forma que lhe convém, da forma que lhe agrada. Então o que eu vou dizer ao ímpio? É isso que esse provérbio está dizendo aqui. O que eu vou dizer? Porque tudo que eu disser, eu estou dando razão ao ímpio. O ímpio, ele dá razão o que ele fala. Ele mesmo dá razão às histórias dele. Por mais que a outra dissesse, quisesse enfrentar, que ela não é dessa de enfrentar, mas ela podia ser, né? De dizer ali mais coisas para que viesse me abrir o olho. Que não era isso que ela estava querendo dizer. Ela estava querendo agora inverter a história. Mas que ela falava mal de mim para que a outra não fosse minha amiga e hoje estava sendo minha amiga. Essa era a verdadeira introdução da situação. Onde a outra, ela manipulou a situação e ainda saiu de vitoriosa. Porque é isso que o ímpio faz. O ímpio, quando ele elogia, a falsidade, ela pode vir como crítica e como elogio. Então, o ímpio, quando ele elogia alguém, ele está querendo benefício para ele próprio. Ele está ali elogiando porque ele está querendo um objetivo. Quando ele está criticando, ele está criticando por um objetivo. O ímpio, ele sempre tem um sentido das palavras dele. Então Deus diz, o que eu direi ao ímpio? Justo és. A justiça dele é ele que dá razão. O que ele fala, o que ele acha, as opiniões dele, e ai de quem enfrentar ele dizendo que ele está errado. Porque qual foi a reação dela, dessa pessoa na hora? Né? Se defender. A outra não estava mentindo. Então, o que é que eu posso fazer agora? Inverter a história. Vou manipular agora a mente dela, inflando o ego dela. Você acha que eu estou errada? Você era uma mulher solteira, bonita, com cada lapa de coxa, e ela andando com você, levando você para todos os lugares. Ela não tinha noção. Se ponha na minha opinião, se eu estava errada de falar de você, quer dizer, ela continuou, introduziu uma história e me ganhou na lábia. E é isso que o ímpio faz quando alguém tenta desmascarar uma falsidade. É isso que o ímpio faz. Então existe o verdadeiro falso e existe o falso enganado. Qual é o falso verdadeiro? Que é declarado verdadeiro. Quer dizer, se essa pessoa andava com ela e via a falsidade dela e continuava andando, é falsa também. Não é uma falsa enganada. Se eu estou vendo que as pessoas são falsas o tempo todo e eu estou ali, eu sou falso também. Eu não sou um falso enganado. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, nem Deus consegue mostrar a uma pessoa que ela não quer ver. Ela não quer ver. Ela não é enganada. Foi o que aconteceu comigo quando eu tentei mostrar a ela já a falsidade de outra. Quando eu vi. Como é que você lidar com todas essas pessoas falsas? Então eu manifestei a verdade e passei por ruim. Deus diz, quando você manifesta a verdade para o outro se afasta, porque a sua verdade não é a dele.
Ele já está lidando com a situação e percebeu, mas mesmo assim está gostando de estar ali. Não é que ele não via, ele vê tudo, mas ele se titula o melhor, achando que não é falso e se transformando em falso pior do que os falsos. Porque ele vê tudo, mas continua naquela mesma situação. Aí eu aprendi a discernir o que esse versículo queria dizer e o que significa um ponto e uma vírgula em uma frase. Que quer dizer, a frase continua com duplos sentidos. Não é a mesma história, mas que tem um pavio juntando para a história que eu estou lendo. Eu estou lendo uma história, mas a história mudou. É o que acontece na prática. Do falso ímpio e do que se dá com falso e acredita não ser falso. Ele até tenta mostrar para atrapalhar, né? Tentando ser justo com ciúme, né? Quando percebeu que a pessoa estava me tratando melhor, a pessoa tenta mostrar que o outro é falso, porque não está gostando de ver a forma que o outro está lhe tratando, que o outro está começando a lhe dar mais valor do que aquela pessoa, então eu vou tentar ser justa. O justo ímpio, ele é assim, ele vai tentar ser justo, mostrando a falsidade do outro, para manipular a situação, porque ele já não está se agradando da situação. Então Deus diz, o que eu vou dizer nessa situação? Justo és. As pessoas que querem ser justa por si só, ela manifesta a justiça pelo seu interesse próprio. Quando ela mostra ser justa, ainda assim é pelo seu interesse próprio e não pensando no outro. Não é pensando no outro. Eu vou abrir os olhos dela que essa moça, ela está enganando, porque ela sempre falou mal dela. Não, ela está incomodada, com ciúmes, com inveja, de alguma forma. Então ela tenta dar um corte. Mas a outra foi muito mais malandra. A outra foi muito mais esperta. Porque nem eu que me achava, eu não peguei. Eu dei razão, né? A falsidade da outra. Não vi como falsidade. Vi ela aos meus olhos na época, como ela estava manifestando ser justa e boa para a amiga, né? Porque ela estava querendo prevenir a amiga. Ela estava querendo prevenir a amiga de uma falsa traição, de uma amiga que podia ser falsa com ela, de você estar dando gato à lebre, estar andando com essa mulher e de repente ela se interessar pelo seu marido. Quer dizer, eu comi a letra na hora. Por isso, as pessoas dizem que até Jesus, ele foi enganado. Que da falsidade, ninguém escapa. Não justifica, né, a falsidade que as pessoas têm esse ditado com Jesus. Hoje eu não concordo, mas já falei muito, né? Se nem Jesus se livrou da falsidade, quer dizer, eu estou desfazendo de Jesus, porque não é essa a história. Não é que Jesus não se livrou da falsidade. Jesus sabia de tudo, avisou aos outros discípulos tudo o que ia acontecer. Ele se doou, ele foi obediente para Deus pelo um propósito de vida. O propósito dele era morrer em uma cruz. Ele veio ensinar, pegou, quem não pegou, né? Não é que Jesus morreu na mão das pessoas porque ele não soube nada. Ele se deu para mostrar o que era a falsidade, o que era o ímpio, o que era a manipulação, o que era o mundo do interesse, o mundo dos religiosos. Ele se doou, ensinou e partiu. Essa é uma realidade que poucos querem aprender. As pessoas, elas querem discernir pela aparência. Então, pela aparência,
É isso que acontece. Até o justo, quando ele quer manifestar a justiça, é pelo benefício dele, não é pensando no outro. E eu fiquei sem entender a situação. A situação começou no enredo, terminou em outro, e eu comi a lábia. Onde uma tinha uma intenção, a outra manipulou a intenção, e eu comi gato por lebre. E só o Espírito Santo é quem revela para você sobre a falsidade. Não é que Jesus, até Jesus não conseguiu se livrar da falsidade. Mas a falsidade só Deus lhe revela. Porque tem pessoas que elas fingem ser justas, ser boas, e mesmo assim é pelo benefício delas. É pelo benefício próprio. Então quem não aprende a Bíblia de forma espiritual e ainda assim busca uma leitura sendo bom em português, lê e não entende o que está lendo. Porque é isso que em Provérbios disse aqui. Tem um ponto e uma vírgula que quer dizer, a frase vai continuar com duplo sentido. Você é que tem que discernir o sentido da conversa do povo. É o seu discernimento que vai predominar. Se você sabe mesmo que é ser um falso, tá lidando com o falso, ou você tá comendo gato por lebre. Porque ainda assim, quando um justo quer mostrar a falsidade do outro, ainda assim ele tá pensando nele mesmo. É isso que a Bíblia diz. E é isso que o ímpio, ele não consegue pegar. E Deus diz que o justo, ele, quando ele manifesta a verdade, ele será honrado, ele será beneficiado, porque quando ele fala a verdade, ele bota para correr o falso. Quando você começa a falar a verdade, você vai botar o falso para correr da sua vida. É você que vai manifestar que não concorda com aquela forma daquela pessoa ser, com a forma da pessoa agir. Como é que eu ando com uma pessoa errada e eu me acho melhor que ela? Não existe isso. Não existe. São todos iguais. Então quer dizer, se eu falo mal e estou junto, é eu que não sei nada. Na verdade, é eu que não sei nada. Quando uma pessoa ela generaliza tudo que ela está falando, ela não sabe nada. E é a Bíblia que ensina isso pra gente. Que a gente discernir pelo nosso conhecimento, a gente é um tolo. Porque não busca Deus para aprender sobre as aparências. Porque eu penso que aquela pessoa é justa. Eu só penso. Eu só acho. Mas quando ela ainda assim, ela tá dizendo que é justa, é pelo benefício próprio. Olha como é lindo o que Deus diz. E a gente vai adquirindo uma sabedoria e ao mesmo tempo, ainda assim, se enganando. Ainda assim, comendo corda de pessoas que mentem e que fingem. Por quê? Mentem para elas mesmas. Não é porque as pessoas querem. É porque não busca Deus. Então Deus diz que só Ele manifesta a verdade. Só Ele tem a verdade. Então quem não sabe nada é que fica descredibilizando Deus. Por não saber, né? Como hoje tem gente que prega contra Deus. Por não saber. E aí quando descobre alguma coisa é falta de personalidade. Não, é falta de discernimento espiritual. É falta de conhecimento da verdade. Nem todo mundo é falso, né? Mas os verdadeiros falsos são esse tipo de pessoas que vê a falsidade de todas e mesmo assim ela tá ali, lidando. E por qual motivo isso? A carência. Quando eu sou carente, eu preciso estar com pessoas falsas. Eu preciso estar em rodinhas falando mal das pessoas. Eu preciso me achar melhor de qualquer forma. Por isso, eu estou plantando e eu estou colhendo. E me achando individual. Eu só vejo os erros nos outros. É isso que o manual ensina pra gente.
Então essa história que as pessoas dizem que até Jesus ele foi vítima da falsidade é porque não sabe nada. Não sabe nada sobre falsidade e justifica quando se engana. Porque Jesus não foi enganado por ninguém. Jesus ele foi usado por Deus para ensinar na terra a espiritualidade, a manipulação, a religiosidade. Então aprende quem quer. Quem não quer, se acha por si só. E aí vai sendo enganado pelos seus próprios olhos. Como eu fui muito enganada. Né? Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.